Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Tanto quem está aqui como os nossos amigos que estão, a nossa audiência online, a 12ª edição do Connect Day da Philips. Eu sou o Renato Morcelli, diretor de canais de Healthcare Informatics para a América Latina e estarei com vocês durante toda essa manhã com muito conteúdo. Antes da gente começar, eu gostaria de dar um recadinho, nós mudamos então os canais, vamos colocar o nosso fone, canal 16 para português, eu vou pegar o meu aqui, está aqui. 17 for English and 18 para espanhol. Vamos colocar o fone. Ontem tivemos um dia espetacular, com muito conteúdo relevante, e hoje não será diferente. Conto com todos vocês para que hoje seja novamente um dia espetacular. Quem está presente conosco hoje certamente percebeu, o ambiente está diferente. Estamos em um espaço maior, com mais pessoas, novos palcos ao nosso redor, outras empresas participando. E não, o Connect Day não cresceu tanto de um dia para outro. Embora sim, estamos expandindo todo dia. Hoje marcamos um momento especial. É o primeiro dia em que o Connect Day acontece diretamente do RIS, Healthcare Innovation Show. Um palco exclusivo em uma experiência inédita que promete muitas novidades para todos nós. Nós da Philips estamos muito entusiasmados com essa parceria, que com certeza proporcionará conexões valiosas a todos. Hoje seguimos em frente com o tema central, saúde de precisão em ação, unindo inteligência clínica e infraestrutura digital. Na Philips, nosso propósito é melhorar a vida das pessoas por meio de soluções e inovações significativas em saúde. Desenvolvemos soluções que conectam dados, tecnologias e profissionais em tempo real, tornando o cuidado mais preditivo, integrado e centrado no paciente. Mais do que oferecer produtos, nosso compromisso é liderar o futuro da saúde por meio da cocriação e de parcerias de valor, sempre com o objetivo de integrar o melhor cuidado a cada paciente. Sem mais delongas, vamos começar? Porque hoje temos muito conteúdo e muitos cases de sucesso. Antes, aproveito este momento para agradecer nossos patrocinadores, não deixem de visitá-los aqui à frente do nosso palco, e parceiros de negócios que estão nos ajudando em nossa missão. AWS, Elsevier, Folks, Exímio, Redix, Vivaz, Winnow e Carpool. Não deixe de prestigiar e visitar o stand dos nossos parceiros. Reforço aqui a mensagem em relação ao fone, aos canais 16 para português, 17 for English, 18 para espanhol. Dando continuidade, vamos ao primeiro painel do dia. A inteligência artificial já demonstra impacto clínico mensurável na prática médica. Estudos recentes mostram que o seu uso pode aumentar a acurácia diagnóstica, melhorar a sensibilidade em casos críticos e reduzir significativamente o diagnóstico mais rápido, preciso e integrado, contribuindo diretamente para melhores desfechos em saúde. Desde 2016, a Philips desenvolve, em parceria com o Hospices Civils de Lyon, um dos principais centros hospitalares universitários da França, com 200 anos de história, algoritmos de classificação de tomografias que reduziram em média 20% da dose de radiação, soluções hoje incorporadas no Advanced Visualization Workspace, acelerando laudos e liberando tempo dos radiologistas para cuidado direto ao paciente. Agora, vamos deixar nossos especialistas falarem sobre o tema do fragmentado ao integrado, unificando imagens para impulsionar diagnósticos
multi-especialidade com IA. Assim, convido ao palco nossos panelistas, a diretora médica no Grupo Fleury, doutora Daniela Bahia. Consultor médico de inovação e estratégia da Philips, Dr. Eli Schwartz. Diretor de Medicina Diagnóstica no Hospital Albert Einstein, Dr. Marcos Queiroz. E para moderar este painel, vice-presidente médico na AFIA, Dr. Gustavo Meirelles. Sejam muito bem-vindos, senhores, o palco é de vocês. Olá, Renato, muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo hoje. Tenho o grande prazer de moderar essa sessão com 3 amigos e excelentes profissionais da saúde, super engajados com essa visão de inovação e cada vez mais também uma integração de dados e enxergar o paciente de forma única. Eu vou começar aqui com a Dani, que é a diretora médica do Grupo Fleury. E aí, Dani, a gente fala bastante sobre integração de dados, integração de imagens. Sabemos que quanto mais nós tivermos esses dados de diferentes modalidades, uma tomografia computadorizada, um exame clínico, uma avaliação laboratorial, melhor é para o paciente, melhor é para a cadeia de saúde como um todo. E aí, pensando nisso, eu queria saber como que você enxerga esse papel da integração das imagens médicas com outros dados clínicos, e aí a sua visão também de médico hematologista, para criar uma análise holística do paciente, uma visão única. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês no evento, no RIS, aqui no Connect Day, e poder ampliar as conexões e falar sobre um tema que, de fato, eu sou apaixonada e eu tenho experimentado várias iniciativas aqui que a gente quer compartilhar. Mas se a gente pensar aí nesse conceito, né, do fragmentado ao integrado, e a gente lembrar um pouco da nossa formação, quando residentes ou mesmo na graduação, vivendo num hospital universitário, como o Renato colocou, né, a gente vivia uma integração, né? A gente aprende medicina, a gente aprende a praticar medicina com esse conceito da integração dos conhecimentos que cada um dos exames trazem para você. Aí a gente entra no mercado. E aí, quando a gente vive a saúde privada, né, e aí me colocando aqui no papel de hematologista, né, que já fez assistência, você muitas vezes uma luta, você interagir com os diferentes stakeholders do setor. Seja a operadora, que demanda um relatório específico, seja os players na medicina diagnóstica, que você vai buscar aqueles resultados de exames, ou antes eles vinham com calhamaço, né, cheio para poder mostrar, e a gente ficava perdido olhando todos aqueles exames. Hoje, eu acho que a gente evoluiu, né? Eu acho que a gente evoluiu do ponto de vista, eu costumo olhar o copo cheio, né? A gente evoluiu, a gente está mais digitalizado, a gente interage com as plataformas de uma forma melhor, mas tem muita oportunidade para a gente alavancar nessa integração. E o Gustavo vai lembrar bem, né? Dentro do grupo, a gente, há quase mais de 20 anos, a gente começou tentando sofisticar essa integração com a nossa visão dos relatórios integrados, né? E, por exemplo, o caso de linfoma, né? Você olhar a tomografia, o PET, a biópsia, o que a citometria de fluxo, a imunofenotipagem traz de informação e ter uma definição que lá atrás era muito mais voltada para o contexto do diagnóstico preciso e do prognóstico, hoje, com todo o contexto do avanço na terapêutica, ela é mandatória. E aí vem a genética e como você associa aí o contexto da radiômica, aí, talvez o Queiroz também possa ajudar aí nesse contexto, de como a gente é tão importante a gente associar essas informações para a gente tomar a decisão. A gente sempre enxergou dessa forma, e aí eu falo
como empresa, né, seja na história, isso é a tese, né? Essa tese foi vivida dentro do Fleury. Quando começamos com o laboratório, trouxemos a anatomia patológica, depois seguimos na radiologia, trouxemos a cardiologia. Então, essa tese ela foi, de fato, colocada em prática quando a gente olha para a história do grupo. E agora a gente precisa realmente avançar. Então, assim, quando eu penso nessa visão dessa integração, eu acho que ainda falta a gente estar mais fluido, e aí não quero me alongar aqui nessa resposta, mas a gente tem algumas iniciativas que permitem que essa fluidez, esse acesso à informação, né? Hoje a gente tem acesso à informação de tudo. Na saúde, eu acho que a gente tem aí ainda um gap importante. Então, como a gente pode trazer essa informação mais acessível, não só para o médico, que vai tomar decisão na estratégia terapêutica dele, mas também para o paciente, para fazer com que ele se engaje naquele cuidado, né? A gente sabe o quão importante, porque você acreditava, né? E principalmente nos primeiros anos de consultório, você vai lá, prescreve e você acha que as coisas vão se resolver. E não se resolve. Quem faz consultório sabe disso. Né? Então, essa coisa do médico olhar muito para o assíncrono, né? Ele está lá no síncrono ali na consulta. Mas o que acontece fora? Né? Quando ele vai para casa, ele está aderente? Como a gente, como médico, pode fazer com que essa adesão, de fato, se concretize em melhores desfechos? Né? Então, eu acho que essa é a história que a gente precisa, de fato, aprofundar para a gente conseguir. E aí, assim, o ótimo é inimigo do bom. Tem um monte de iniciativa que você faz, que você volta, que você faz para um lado, volta para o outro, e são iniciativas que a gente precisa explorar, de fato, né? Então, eu acho que, sem me alongar muito, não tem como fazer boa medicina, boa prática, sem fazer o uso dessa integração. E aí a tecnologia, né, precisa nos ajudar também nesse contexto. Excelente, Dani. Eu quis começar com você exatamente para levantar a bola da tecnologia para o Eli. Porque o Eli é um médico cardiologista que tem um conhecimento enorme em inovação e tecnologia e essa visão também de integração entre diversos sistemas. A Dani citou aqui no Fleury relatórios integrados, a integração também que existe no sistema PACS entre diversas modalidades, mas a gente ainda vê uma saúde muito fragmentada. Muito diferente do que a gente enxerga, por exemplo, no mercado financeiro, com o Open Banking, em que nós já conseguimos uma análise holística ali das nossas contas bancárias e para a saúde ainda não é a realidade. E aí, ele parece que tecnologia não é o problema, né? A gente está aqui, inclusive, a Philips é uma das grandes empresas, exemplos em integração de sistemas feitos com qualidade e conseguindo transformar essa visão numa análise única, mas a gente ainda tem uma fragmentação do sistema. Eu queria a sua análise, tanto de tecnologia como médico, o que a gente devia fazer daqui para frente para conseguir melhorar e, como disse a Dani, dar mais fluidez. É inteligência artificial? É blockchain? É alguma outra tecnologia? Primeiro, bom dia, obrigado, e é muito bom estar aqui com esses colegas tão queridos. Muito bom estar aqui com esse time da Philips, que levanta todo dia para tocar milhões de pessoas, e é isso que esse time faz. Primeiro, acho que a gente tem 3 grandes desafios na medicina como um todo e não só na tecnologia. A gente tem o desafio da gestão do conhecimento, onde um enorme número de pacientes ainda sofrem por erro médico, por falta do melhor conhecimento na tomada de decisão. A gente tem, obviamente, a gestão de recursos e de tempo. A gente estima que até 30% dos nossos recursos de saúde não são bem utilizados, sem contar o tempo, que é o fator primordial para a melhora dos pacientes. E a gente tem também um terceiro eixo, onde a gente ainda não remunera a saúde com incentivo adequado, né? O Value-Based Healthcare, ele parte do pressuposto de desfecho, de resultado clínico. E eu tenho dúvidas se a gente está ou não caminhando na velocidade que a nossa saúde merece, que os nossos pacientes merecem, né? E a gente não é tão eficiente na saúde. Eu vou dar o exemplo da cardiologia, que é minha área de formação. Metade dos pacientes que abrem com quadro de infarto ou de AVC
a gente não foi capaz de classificá-los como alto risco. Dos que a gente classifica e encaminha para fazer um cateterismo, 60% não tem lesão de coronária obstrutiva. Aqueles pacientes com insuficiência cardíaca que internam, ficam mais de uma semana na UTI para compensar, recebem um enorme número de medicamentos. Depois de uma semana a um mês, 1/3 deles está na porta do hospital de novo. A gente não consegue ainda fazer esse cuidado tão eficiente, né? Então esse é um ponto. E eu queria trazer dados do Future Health Index, que é a pesquisa proprietária que a Philips faz todos os anos. Esse ano, ela pesquisou por entrevistas quase 2.000 médicos e líderes de saúde, mais de 10.000 pacientes. 80% dos profissionais de saúde enxergam na inteligência artificial um grande potencial para diminuir o tempo com tarefas repetitivas e para aumentar a entrega da qualidade. Mas, quando a gente pergunta para os pacientes, quase a metade deles vê com essa objetividade a inteligência artificial no dia a dia. E tem algumas explicações para isso, fatores culturais, um pouco do medo se a tecnologia é capaz de capturar o valor humano da nossa medicina. Mas mais que isso, essa semana, em função do Dia Internacional do Coração, teve um recorte do Future Health Index para cardiologia. 90% dos pacientes no mundo todo que precisaram ser encaminhados para um cardiologista tiveram até 12 semanas de espera. 1/3 deles teve piora clínica enquanto esperava por um especialista. Cadê a tecnologia para ajudar? Então, a percepção fica muito diferente quando tem piora clínica, né? Então, aqui eu trouxe um pouquinho do nosso panorama. Falta cuidado coordenado. Falta coordenar toda essa junção de fatores que, na prática, atinge a gente como pessoa, não é verdade? E aqui eu queria falar de 3 tendências rapidamente. A primeira, olhar para jornadas. A gente tem, tradicionalmente, essas jornadas devem ser individualizadas e conectadas. Tradicionalmente, temos 2 grandes jornadas, a jornada do médico e a jornada do paciente. Fica claro que a jornada do paciente está, como você bem sinalizou aqui, Daniela, fragmentada. Então, existe uma terceira jornada muito importante, que é a jornada digital do paciente, que é a jornada dos dados do paciente. E é aqui que as decisões são tomadas. É nesta jornada que o médico e o profissional de saúde conseguem juntar todas as informações que foram coletadas por anos e, em segundos, tomar uma decisão boa. Então, é aqui que eu advogo que a gente deve trabalhar. A segunda grande tendência é, nos serviços de referência, criar as linhas de cuidado, fazer navegação, colocar os pacientes no fluxo, porque parte do resultado não está na tecnologia, está no workflow, está no grande fluxo que a gente deve trabalhar. E a terceira grande tendência é tecnologia sob medida. Nós temos diferentes tipos de profissionais, generalistas, e nós vivemos num mundo de generalistas. Temos especialistas e temos uma terceira classe de especialistas não tão experientes, que já conseguem usar tecnologia, mas ainda precisam de outras ferramentas para a tomada de decisão. Então, a terceira grande vertente que eu vejo é a tecnologia entregando o que ela sempre prometeu, o que o profissional precisa. E aqui vale a pena destacar, né? O diagnóstico e o tratamento não é mais de uma especialidade. O paciente não tem dono de uma especialidade, não é o cardiologista. O cardiologista precisa do radiologista, do intervencionista. Então, a medicina é compartilhada ao redor do paciente. É o que a gente deve fazer. Os guidelines estão cada vez mais agressivos para fazer diagnóstico precoce e tratamento. As metas terapêuticas são muito mais agressivas hoje. Então, a gente tem pacientes entrando no sistema cada vez mais jovens. E com o aumento da sobrevida, vivendo muito mais. São pacientes gerando dados por décadas, que nós precisamos utilizá-los com insights, sendo provocados pela tecnologia para realmente tomar a melhor decisão clínica. E não dá para negar, nós vivemos uma avalanche de eventos, de estudos científicos. A atualização é muito rápida. Imagina um paciente hipertenso, diabético e dislipidêmico
que está em sobrepeso, por exemplo, quantos guidelines o médico tem que estar atualizado para tratar bem desse paciente? A resposta para isso é a tecnologia. A tecnologia é capaz de estruturar dados, compartilhar entre a equipe e gerar insights. A gente precisa realmente ser mais preditivo nessa nossa jornada. Excelente, Eli. Você trouxe aqui diversos pontos que até me ajudam na próxima pergunta para o Queiroz. O Einstein, como todo mundo sabe, é um dos maiores e melhores hospitais do mundo. A gente viu agora no ranking da Newsweek o Einstein super bem colocado ali globalmente, como um hospital que entrega muita qualidade, assertividade e eficiência. E o Queiroz aqui à frente da área de medicina diagnóstica de um hospital do porte do Einstein, e lembrando também do que ele acabou de trazer, né, puxa, como equilibrar a sustentabilidade financeira, de qualidade e de eficiência no atendimento aos pacientes. Eu queria a sua visão a respeito da tecnologia. Muita gente diz, puxa, a tecnologia ainda traz mais custo para a cadeia de saúde, tão espremida hoje na geração de eficiência, com margens menores. Ao mesmo tempo, talvez a tecnologia seja a solução para muitos dos problemas que a gente tem no dia a dia. Como é que você enxerga isso, Queiroz? Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal da Philips, pelo convite, especialmente o Felipe Basso, meu amigo de muitos anos. É um prazer também estar com a Daniela, com o Mark. Sobre essa questão da sustentabilidade, qualidade, né, e tecnologia, eu vou pegar um gancho, né, no que a Daniela falou e no que o Eli falou também, né. A gente é formado já aprendendo a integrar, né, o paciente como um todo, e o Eli colocou depois, o paciente não tem um dono, né, ele não tem o cardiologista ou o neurologista, ele não tem um dono também. A tecnologia, ela vem para instrumentalizar o médico ou a equipe de saúde a fazer essa integração, né? À medida que você tem hoje dados e sistemas que consigam fazer essa integração de uma forma mais fluida, né, você consegue ter uma visão mais holística do paciente, né? Eu me lembro também, Dani, quando a gente começou a questão dos laudos integrados, isso era na mão, né, na unha, né? Então você via lá uma PAF de tireoide, né? Via um anátomo patológico, via o seu ultrassom, colava, copy-paste, né, e fazia a integração, né, desses dados. Hoje, a gente já tem sistemas que ainda podem ser muito melhorados para que isso avance e você consiga ver, de fato, o paciente de uma forma integrada, né. O segundo ponto, antes de entrar especificamente nessa resposta, sobre o que o Eli falou, da questão de um cardiologista, né, da gente não conseguir predizer exatamente quais pacientes precisam de determinados cuidados, né? E aí a tecnologia, de novo, né, é muito importante. Hoje, todos sabem que a medicina, ela é baseada em evidências, estudos populacionais, etc., né? E isso, ele deixa muita margem a bias, né, e outliers. À medida que você personaliza cada vez mais a medicina, e a gente já vai falar de medicina de precisão, né, você está dizendo, né, que para o Eli, pode ser que não seja a mesma coisa para o Gustavo ou para a Dani, ainda que os três tenham os mesmos achados de exames, né? Precisa entender a genética do Gustavo, a genética do Eli, a genética da Dani, né, para entender se aquele medicamento vai fazer bem para você ou para você, né? Então, isso, de novo, é inteligência artificial, são dados, né? É você fazer um estudo completo do paciente, famosa multiômica, né? Você vai ver proteômica, metabolômica, transcriptômica, genômica, os dados ômicos de imagem, enfim, você tem várias camadas de dados biológicos, né, que associados a esse poder gigantesco computacional que a gente tem hoje em dia e algoritmos que vão ser cada vez mais desenvolvidos, você consiga ter outcomes mais personalizados para cada tipo de paciente. E aí sim, acredito, né, que a gente vai conseguir identificar melhor os pacientes que precisarão de cuidado, né? Bom, posto isso, vou à resposta agora sobre a qualidade, né? Então, sobre qualidade, né, acho primeiro, né, qualidade ela tem que ser, e é para nós, né, inegociável, né? Qualidade é o nosso maior estandarte e é por isso que a gente tem uma reputação boa, porque a qualidade é inegociável, né? Então, obviamente, você precisa agregar sistemas ali que, inclusive, te garantam essa qualidade, né? Então, hoje, e aí eu posso ir para o laboratório, para várias áreas, a gente tem sistemas de inteligência artificial, de tecnológicos, que também garantam a nossa qualidade enquanto instituição, né? E
a gente tem as certificações, protocolos parrudos de qualidade e segurança, isso tudo, ele é o nosso ponto de partida, né? A partir daí a gente constrói o restante, né? Então, para a gente equilibrar toda essa qualidade que a gente quer, né, com sustentabilidade, a gente precisa do intermediário. Quem é? De novo, o intermediário é a tecnologia, né? Para que a gente consiga fazer mais, né, não com menos, mas com o mesmo investimento, né, que ele é feito. Porque, de novo, como você colocou, né, Gustavo, a tecnologia é uma das grandes críticas, que é um custo incremental, né? A gente compra uma máquina, aumenta, compra outra, aumenta, e o desfecho ele muda nem tanto, né? Então a gente precisa fazer mais com o mesmo custo. E a tecnologia entra nisso, né? Então, quando a gente fala de AI, e aí eu vou já para o ponto de vista prático, né? Quando você usa essas ferramentas para melhorar a sua produtividade, né? Diminuindo tarefas repetitivas, né? Deixando o médico pronto para o paciente, né? Hoje a gente tem, por exemplo, né, ferramentas simples, né, que identificam consultas médicas e já transcrevem a consulta, você deixa de fazer aquilo, aqueles milhares de papéis que você tinha que preencher, hoje você já não preenche mais, você aumenta a produtividade do médico, que é o elo mais caro da cadeia, né? Eu não gosto de falar caro, porque eu sou médico, não posso falar contra a nossa posição, mas assim, de fato é o recurso que mais expende dentro de uma estrutura hospitalar, né? Então você deixa esse profissional pronto para o cuidado que ele precisa fazer, né? Então, ferramentas de aumento de produtividade, ferramentas de previsão de demanda, né? Isso é uma outra coisa fundamental. Nós sempre tivemos um setor lá de previsão de demanda, né? Mas, obviamente, depois do Covid e depois dos algoritmos, esse setor hoje ele se transformou, né? A gente hoje sabe, pelo movimento do PA, né, nosso pronto atendimento, cruzado com clima, movimento do PA cruzado com clima, cruzado com sazonalidades de outros anos, a gente consegue estimar o nosso número de pacientes internados, né? Então, isso te dá uma previsibilidade de quê? De insumos, de RH, né? Enfim, previsibilidade financeira, né? Em geral, né? E evita o quê? Desperdícios, né? Então, você usa de novo a tecnologia para te fazer economizar, não para fazer gastar, né? Mantendo a qualidade sempre, né? Então, acho que é isso que hoje a gente enxerga a tecnologia dessa forma. É um meio, né, para que a gente faça uma medicina cada vez mais de ponta e mais sustentável. Ótimo, Queiroz. Ótimos pontos. E você falou aqui do paciente como chave em toda essa condução de uma saúde cada vez melhor, mais sustentável, mais eficiente, com mais qualidade. Eu vou voltar com a Dani aqui, que lidera toda uma iniciativa de experiência do paciente no Grupo Fleury já há alguns anos. E eu queria saber, Dani, como que você enxerga o paciente nessa condução de uma jornada integrada da sua própria saúde, dos seus exames e da articulação entre diversos momentos em que ele acessa o sistema de saúde. E se você quiser também trazer alguns exemplos práticos do que está sendo feito no Fleury nessa integração, eu agradeço. Bom, eu acho que o paciente tem um papel fundamental, né, mesmo no contexto da segurança, né, a gente fala, né, que o paciente tem um papel fundamental ali. Quando você pede para ele repetir o nome, são questões básicas de segurança que aí você mostra o poder do paciente no seu cuidado. Vou voltar um pouquinho, Gu, antes de falar um pouquinho das iniciativas, mas falando do paciente, o Queiroz trouxe o contexto das ômicas, né, e de zilhões de dados que estão sendo produzidos e como esses dados podem, de fato, potencializar com a tecnologia a individualização, a precisão ali, né? A história do digital twin, né? Como que eu tenho ali um digital twin que possa prever tudo que vai acontecer, né? E eu acho que a gente olhava muito com esse contexto, assim, o médico, como ele sendo aquele onipotente ali, onde ele tem que ter todo... Mas você tem que trazer o paciente para junto, né? Para poder ele compartilhar com ele ali as informações e ajudar nesse cuidado. Aí, voltando um pouco dessa questão, assim, dessa visão única, né, Gustavo? Acho que todos nós aqui já falamos o quão importante é a gente conseguir ter essa visão única do paciente.
Então, assim, no Fleury, a gente tem trabalhado olhando o contexto de algumas linhas de cuidado, tá? Olhando para algumas jornadas específicas mesmo. E aí, montando o que a gente tem chamado, né, a gente batizou de mapas assistenciais, onde a gente consegue olhar na nossa população de diabéticos como é que estão eles hoje. Você falou no contexto de doença cardiovascular, mas a gente hoje, em 2024, numa base de 100 mil pacientes diabéticos, a gente viu que 60% desses pacientes têm glicada fora do alvo. 40% com colesterol também fora do alvo. 50% não tinham voltado para fazer uma albuminúria, que são questões básicas, né, da assistência, né? Estamos fazendo um bom trabalho nessa assistência? Eu acho que tem muito espaço para a gente melhorar. E isso passa por trazer o paciente também para esse cuidado. Então, a gente montou ali baseado em algumas diretrizes muito claras da literatura, como que a gente impacta esse paciente para que ele volte, para que ele procure seu médico. Porque o paciente não volta no médico, gente. Assim, paciente crônico, ele tem uma dificuldade, né? E eu acho que o digital tem que ter a questão do phygital, né? Quando entra um profissional de saúde para ajudar aquela pessoa. Então, acho que nesse contexto, no diabetes, a gente tem trabalhado nessa linha de cuidado, num contexto ainda muito digital, de impactar esse paciente com algumas informações, só que o nível de engajamento, a expectativa, e a gente testa se esse retorno de fato acontecer, é muito baixo. A gente impactou os pacientes com e-mail, a gente impacta os pacientes com WhatsApp, mas essa jornada digital, ela tem soluços, né? E eu acho que aqui tem uma oportunidade, de fato, da gente trazer uma tecnologia e aí juntar a tecnologia com algum human touch, né? Algum contato humano, para que a gente potencialize isso. Então, aí, saindo um pouco do diabetes, aí a gente foi para a questão das gestantes. E a gente também, olhando nesse contexto de linhas de cuidado, olhando para os nossos dados, a gente identificava quem eram gestantes, né, com base nos nossos exames da medicina diagnóstica, e aí a gente tem alguns double checks ali, para a gente não impactar pacientes que, porventura, tenham tido ali um desfecho ruim. E a gente começou a acompanhar essas gestantes. Isso é um piloto que a gente tem feito, vai terminar em dezembro. E acompanhar, municiando ela de informações importantes para a sua gestação, do timing do seu exame que tem que acontecer, quando tem que acontecer. E nessa navegação, a gente colocou um humano também. Porque a gente também tem tido uma proximidade maior no contexto de gestação de alto risco, que a gente vê que numa gestante de alto risco, quão importante é você estar ali mais próximo para fazer esse cuidado. Então, assim, a gente tem mesclado iniciativas, a gente tem algumas iniciativas também no rastreamento de câncer de colo uterino, câncer de colo retal, para poder a gente impactar esses pacientes e lembrando que eles têm que voltar no médico. Vocês precisam voltar no seu médico. E a gente tem acompanhado, mas acho que aqui tem duas barreiras que a gente precisa, que eu queria também ouvir a opinião de vocês. Uma barreira é o consentimento. A gente só faz esse contato a partir de um consentimento. Então, isso é uma questão que a gente... E aí, conseguir esse consentimento não é trivial, porque o paciente não responde, não acontece. Então, acho que tem esse. E o outro é, de fato, qual é o mix qual é o melhor canal? Será que o melhor canal está no seu site? Será que lá no site tinha que ter, olha, eu vou me engajar numa linha de cuidado aqui e eu vou receber pushes pelo site? Será que o melhor canal é, de fato, o WhatsApp, que está todo mundo conectado? Eu acho que essa resposta a gente ainda não tem clara, sabe? De qual o melhor canal a ser utilizado para a gente alavancar. Agora, a gente teve uma experiência, que aí na sua área de atuação, Gustavo, no tórax, a gente teve uma experiência bem legal no tórax,
Porque a gente, nos laudos, a gente tem uma recomendação clara em relação aos achados de nódulo de pulmão incidental, onde existem recomendações claras na literatura para o paciente retornar e repetir esse exame. E aí a gente olhou para a nossa base de dados, assim, 10% retorno para se fazer o segmento. Você vai perder um câncer de pulmão aí. Aí a gente começou a comunicar, mas essa comunicação foi para o médico. A gente impactou o médico. E depois a gente fez uma pesquisa com esse grupo de médicos que a gente impactou. A gente foi um pouco restrito, né, o nosso estilo assim, cuidadoso, e a gente teve um feedback muito legal do médico, que de fato, aquela história de se atentar para aquela recomendação ali, de voltar, e a gente viu, num período aqui já de uns 6 meses que a gente acompanhou, 30% voltou. A gente saiu ali de 10% para 30% de retorno para acompanhamento desse nódulo. Então, acho que são iniciativas que estão sendo ali, o paciente está sendo mais impactado. Eu acho que a gente, enquanto medicina diagnóstica, a gente tem que impactar mais o paciente. A gente tem que se comunicar mais com ele. E olha, o Fleury sempre em parceria com o médico ou assistente, falando para ele voltar para o seu médico, interagindo com o seu médico. Mas eu acho que a gente não pode se eximir da responsabilidade desse cuidado. Né? Nossa responsabilidade não está exclusivamente num laudo de exame. Ela tem que ir além, né? Eu gostei bastante aqui, né? Dados que importam, cuidado que transforma. Você precisa, de fato, transformar o cuidado. E eu acho que essa transformação passa por envolver o paciente nessa relação. Né? Muito bom. Posso complementar, desculpa, antes de passar para o Mark? Eu concordo totalmente com o que você falou. Inclusive, a gente tem que usar a tecnologia para a educação, né? Tanto do paciente, quanto do médico, né? O volume de conhecimento que é gerado hoje, dia após dia, em medicina, é uma coisa bizarra, né? A medicina hoje é completamente diferente do que a medicina que nós conhecemos, que eu conheci na época da faculdade, enfim, né? Tinha os artigos, etc. O volume de conhecimento, o volume de novos exames, né? De coisas que aparecem, né? Então a gente falou aqui de transcriptômica, proteômica, o que é isso, né? Então são coisas que estão aparecendo, né? E a gente tem que educar os médicos, né? À medida que a gente educa o médico, eu entendo que fica mais fácil dele educar o paciente, né? Se a gente não conseguir fazer isso também, para que a aderência às linhas de cuidado sejam maiores, né? Eu acho que o caminho está por aí. E assim, só para fechar a questão da experiência, né, Gustavo? Porque acho que você conhece bastante toda a história que a gente teve em conjunto com a Cleveland Clinic de olhar para a experiência ali do cuidado, do acolhimento, da empatia. Mas passa por isso. Passa por trazer esses dados de uma forma mais palatável, de estar presente. Eu acho que você muda a experiência do paciente quando você fala para ele, poxa, está na hora de você voltar para o seu médico. Olha, você não fez sua glicada nos últimos 6 meses, você é um diabético tipo 1 e precisa repetir. Isso sabe, essa visão da experiência também de como que você está usando os dados que você produz para, de fato, ajudar a pessoa, né? Porque todo mundo fala muito da experiência do acolher, mas isso é acolher, né? Na hora que você traz você digere essa informação para a pessoa. Eu vou, antes de passar para o Eli, rapidinho aqui, Queiroz, eu queria que você citasse em 2 minutinhos alguns exemplos práticos também no hospital que vocês já estão fazendo com a integração entre diferentes modalidades de imagem. Então, cardiologia, radiologia, patologia, e depois eu passo para a pergunta final para o Eli. Bacana. Hoje, no hospital, a gente utiliza, né, integração cardiologia, imagem. Essa já é uma integração mais antiga que a gente tem. Né? A gente tinha os dados, então a plataforma é a mesma plataforma, então a gente tem os dados dos ecocardiogramas, dados dos angiógrafos, dados da tomografia de coronária. Então, cardiologia, por exemplo, ela é bem integrada no Einstein. E isso, ela é integrada
hoje, né, na forma diagnóstica, né? Então, o radiologista, quando vai ter acesso às imagens, tem acesso ao ecocardiograma, acesso ao CAT, acesso à tomografia. Isso já acontece, mas a gente quer ir além, né? E a gente está indo além, que é trabalhar com esses dados de uma forma preditiva, né? Então, quais foram os dados que foram extraídos daquele CAT? Quais os dados extraídos da tomo? Né? E aí, a partir dos dados, você fazer algoritmos, né, que predigam, né, futuro ou até quando esse paciente deve refazer a sua angiotomo de coronária, quando esse paciente deve refazer algum tipo de exame, né? Então, mais do que a integração das imagens, é a integração dos dados que essas imagens geraram, né? Que eu acho, né, acho que hoje está muito claro, né, que esse eu entendo que será o futuro da inteligência artificial, né? Os algoritmos de detecção de lesão, né, isso vão acontecer e vão cada vez estar melhores, né? Algoritmos que vão identificar pequenas falhas de enchimento nas artérias coronárias, algoritmos que vão identificar nódulos, etc, etc. Isso cada vez vai ficar melhor. Mas o grande salto é trabalhar com todos esses dados que foram gerados, né, e extrair outcomes sustentáveis, outcomes eficientes. E uma outra integração é com a patologia. A gente está digitalizando a nossa patologia. Hoje a gente tem então, alguns sistemas digitalizados, mama já é digitalizada, por exemplo, né? Então você tem integração entre radiologia, anatomia patológica e ultrassonografia, né, para mama, né? E de novo, né, num modelo onde você, obviamente, rode algoritmos de AI para que identifique lesões, mas também modelos que você extraia informações sobre aquela paciente, né, associado a dados clínicos e outros dados dela, que você eventualmente tenha, para que você consiga fazer com que essa jornada da paciente ela seja mais efetiva, né, e que você entregue mais valor no seu cuidado. Excelente, Queiroz. E aí, aqui agora, a Dani falou bastante do papel dos pacientes, o Queiroz do papel das diferentes especialidades médicas, e eu quero fechar com Eli a respeito da tecnologia como solução para sair de um sistema fragmentado para um sistema realmente integrado. O que você gostaria de destacar, Eli, aqui nas soluções tecnológicas já existentes? Bom, primeiro, a grande transformação digital não está em comprar equipamentos. A transformação não começa da terciária, da tecnologia maior. Ela começa da relação humana. Ela começa da relação médico-paciente. Então, a gente tem 3 grandes níveis de tecnologia, né? A gente tem as tecnologias disruptivas com novos equipamentos. A gente tem a gestão do conhecimento com softwares e protocolos clínicos, por exemplo. E a gente tem a tecnologia primária, que são pessoas. A grande mudança começa nas pessoas. E aí é entender a necessidade do médico e entender a demanda do paciente. Revisitar os fluxos de trabalho e aí sim escolher a melhor tecnologia. Então a transformação digital ela começa com uma grande transformação analógica e cultural. E a tomada de decisão que o Queiroz estava falando, o dado só tem valor quando ele muda a tomada de decisão. Senão ele fica um lindo dado estruturado para a gente olhar no futuro. E esse dado tem que nos ajudar a predizer. A medicina tem que ser mais preditiva para isso. E aqui acho que vale a pena falar o quanto a Philips tem esse olhar da cocriação, de ouvir o cliente, de ouvir o médico, e parte daqui dos que estão aqui no palco devem ter participado um pouco dessa jornada de cocriação e de parcerias estratégicas. Eu queria destacar então 3 grandes vertentes desta inovação, né? A primeira realmente é criar plataformas para colocar a linha de cuidado do paciente inteira nessa plataforma, que é um desafio. Mas a gente já tem plataformas para fazer isso, né? E aí eu convido aqui os que quiserem conhecer algumas das soluções, os nossos especialistas certamente vão dar um show aqui em trazer para vocês o que tem mais de moderno. E é uma plataforma criada no conceito da Philips de ecossistema aberto. É uma plataforma agnóstica que pode capturar os exames que foram realizados em máquinas de outras marcas, porque o que importa é o paciente. O que importa é a tomada de decisão. A Philips tem esse olhar, cria plataformas conectadas e agnósticas e faz parcerias para que isso aconteça. Então, essa é a primeira grande vertente. A segunda, a gente falou aqui, é preditiva, inteligência para a gente
predizer o futuro do paciente. E a terceira é um misto entre usabilidade e comunicação. A gente já passou da época de comprar tecnologia que o médico acha exagerada para o dia a dia dele, que é muito porque ele precisa. A gente tem tecnologia flexível para cada tipo de médico, do generalista ao super especialista. E outra tendência é a comunicação. A comunicação deve acontecer ao redor do paciente. E nós temos tecnologia para fazer isso. Então, eu vou passar aqui por alguns exemplos, porque o tempo está acabando, mas é muito rápido. O prontuário eletrônico sendo o grande repositório da informação do paciente, não é verdade? Que tem comunicação com RIS, com LIS e suporte à decisão clínica. 40% dos prontuários têm isso. 60% das vezes os nossos profissionais pedem exame de maneira repetitiva porque não tem esse exame na mão e não consegue olhar a ficha inteira do paciente, que é tão simples, né? Então esse é o primeiro ponto. Um monitor acompanha o paciente da entrada até a saída, passando por todos os setores. E ele captura dados do paciente por dias. Mas, de novo, qual é o valor disso? Quando ele dá tendência de piora do paciente. Quando ele consegue ajudar a gente que está olhando na tela e ainda não entendeu que aquele paciente daqui a 10 minutos vai piorar. Esse é o valor da tecnologia. Isso a gente tem nesse portfólio. E tantos outros, como o eletrocardiograma, que ajuda não o especialista cardiologista num hospital de referência, mas ajuda aquele recém-formado com um diagnóstico que vai ajudá-lo a melhor tomada de decisão. Tempo é um fator essencial na saúde. E eu queria destacar aqui o ecocardiograma. O eco hoje, a gente tem solução que consegue agregar vários profissionais naquele momento, colocar vídeo e voz para profissionais mais experientes orientarem os menos experientes. Os que estão em formação ou que estão em algum lugar que não tem o super especialista aqui da capital. Isso é a grande entrega da tecnologia. O que aquele profissional precisa naquele momento. E tem duas plataformas aqui que vale a pena a gente destacar. O IntelliSpace Cardiovascular, eu cardiologista amo essa plataforma porque ela traz em uma tela toda a vida do paciente, todos os exames DICOM e não DICOM, realizados ou não em máquinas da Philips, para uma coisa só, para que o médico possa realmente tomar decisão. E que legal poder rebobinar a fita do paciente e rodar um strain num exame que já foi realizado há 3 anos atrás, né? Que privilégio é esse, né? Então, o IntelliSpace Cardiovascular, eu acho que a maioria de vocês, se não conhece, deve provocar os seus serviços. E também vale a pena falar da patologia digital aqui que o Queiroz falou, que transformou a patologia tradicional, que é uma arte, né, que o número de patologistas está em declínio no mundo todo, numa jornada digital, com compartilhamento de informação, comunicação em tempo real, sem falar nas ferramentas digitais. Então, eu encerro aqui a minha parte destacando o que é inovar com propósito, que é o que a Philips se propõe. É realmente colocar o paciente no centro do cuidado, como a Daniela trouxe. É entender as demandas do médico, como o Queiroz trouxe. E certamente olhar para a saúde baseada em valor, como o Gustavo bem acentuou. E é com parceria, é criando esse grande ecossistema, porque afinal de contas, médicos, fontes pagadoras, empresas de tecnologia, ao redor do paciente somos todos complementares. E é isso que a gente se propõe. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer dividir o palco aqui com a Dani, com o Eli, com o Queiroz. Novamente, muito obrigado a todos vocês aqui da plateia e um especial agradecimento à Philips, que viabilizou essa nossa conversa sobre a integração de um sistema de saúde, diferentes modalidades de imagem, para beneficiar tanto os profissionais do setor quanto os pacientes. Muito obrigado. Philips.